Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o Tabuin. Nessa aula nós tentamos reunir todas as dicas apresentadas nas aulas anteriores. Lembrando que essa aula não terá material complementar, então sempre que você quiser consultar, ou você faz anotações, ou você acessa o nosso vídeo através do portal educacional ou pelo YouTube. Então na primeira dica nós vamos relembrar o padrão da nomenclatura dos arquivos. Então os dois primeiros caracteres do nome correspondem ao tipo de banco. Então sempre que o arquivo começar com as letras RD, são dados hospitalares, e sempre que começar com as letras PA, são dados ambulatoriais. Então os dois caracteres seguintes, eles correspondem ao estado que são os dados daquele arquivo. Então, por exemplo, no nosso caso aqui é SP, então os dados seriam do estado de São Paulo. Os dois caracteres seguintes seriam os caracteres correspondentes ao ano, no nosso caso 2013. E os dois últimos caracteres são correspondentes ao mês em números. Então 01 seria janeiro, 02 fevereiro e assim por diante. Então só para exemplificar aqui de uma forma mais geral. Esse nosso arquivo aqui que está apresentado, RDSP1301. Quais são os dados que eu posso tirar desse nome? Eu posso tirar que são bases hospitalares, porque é RD. São dados do estado de São Paulo, porque é SP, do ano de 2013, porque é 13, do mês de janeiro, porque termina com 01. Ah, André, e para que eu vou usar a nomenclatura desses arquivos? Porque muitas vezes a gente tem que selecionar esses arquivos na nossa consulta, então a gente tem que saber o que nós estamos selecionando. Então é muito importante vocês saberem a nomenclatura dos arquivos. Então na segunda dica nós vamos lembrar como pesquisar para selecionar. Então nessa etapa aqui eu vou usar o Tabuin, então eu já deixei ele aberto aqui. Então vamos lá, então eu vou executar uma nova consulta através do menu executar tabulação. Aqui eu vou selecionar qualquer um, produção 2008, né? Tanto faz se for ambulatorial ou hospitalar, que é só para exemplificar. Eu vou abrir aqui. Então a gente tem o campo linha, o campo coluna, o campo incremento e o campo seleções disponíveis. E também tem o campo arquivos. Ah, André, eu quero a variável sexo na linha. Como eu faço? Tem que procurar um por um até achar sexo? Não. Então, como nós ensinamos já nas aulas anteriores, você vem no campo linha aqui, dá um botão direito, ele vai abrir esse campo aqui, ó, escolha o item, entre com a descrição. Então aqui, por exemplo, nós vamos digitar sexo e apertar a tecla Enter. Quando a gente fizer isso, ele já vai selecionar a variável sexo do paciente aqui na variável linha. Ah, André, e na coluna eu quero o ano de atendimento. Mesma coisa. Então a gente vem aqui, em vez de ficar procurando um por um até achar, vamos usar outra aqui, vamos usar tipo de prestador. Então o tipo de prestador está lá embaixo. Então o que eu vou fazer? Para não ter que ficar indo até lá embaixo para selecionar tipo de prestador, eu começo aqui no campo coluna, dou um botão direito aqui, vai abrir esse formuláriozinho. Novamente eu vou escolher o item. Então eu vou pôr tipo de prestador. E vou dar um Enter, e ele vai achar. Só lembrando aqui, ele tem uma limitação esse tipo de campo, que seria qual? Por exemplo, se você tem uma variável que tem o mesmo nome, aqui ó, motivo de saída, então tem o encerramento, permanência e transferência. Se eu vim aqui, der botão direito e escrever mote saída, o que ele vai fazer? Ele nem selecionou, ó, porque está tudo junto, na verdade. Então, botão direito novamente, mote saída. E dá um Enter. Então, ele sempre vai selecionar a primeira ocorrência que ele achar. Então, por exemplo, nesse caso que a gente tem 3 que começam com o mesmo nome, ele vai selecionar sempre o primeiro. Uma outra coisa legal desse comando também, se eu, por exemplo, ó, tá vendo que aqui tem alta? Ah, a gente quer alta. Deixa eu ver se vai ter outro. É só aquele mesmo. Ah, eu quero o motivo da saída alta. Então vou botão direito no campo. Em vez de escrever motivo de saída tracinho alta, eu posso só colocar alta, que ele vai vir aqui e vai achar. Então você não precisa colocar exatamente o nome que está escrito aqui. Se você colocar uma parte dele, ele já vai achar. Mas lembre-se que ele tem a limitação. Se você tiver nomes iguais no começo e o que você for procurar for o começo, ele vai achar sempre a primeira ocorrência. Então, só mais um exemplo aqui para a gente fixar isso. Por exemplo, ó, motivo de saída, permanência, motivo de saída alta, motivo de saída óbito. Se eu vim aqui, der um botão direito e escrever motivo saída e der um Enter, o que ele vai achar? O primeiro.
ele nunca vai achar os próximos. Então, por exemplo, André, eu quero selecionar alta. Então teria que apertar com o botão direito no campo e escrever alta em vez de escrever o motivo de saída, porque alta só vai ter uma variável. Aí você aperta o Enter, ele vai selecionar alta. E mais uma coisa legal desse comando, por exemplo, os campos que possibilitam múltiplas escolhas, nesse caso o incremento, a gente pode selecionar frequência, selecionar a quantidade aprovada, selecionar valor aprovado. Então o que acontece? Se você vir aqui, está selecionado frequência, né? Vou tirar a seleção, pronto, não tem nenhum selecionado. Ah, eu preciso do valor aprovado e do valor apresentado. Então a gente vai dar botão direito no campo, vai aparecer a janelinha, a gente põe VL, ponto aprovado e dá um OK. Aqui no caso não achou por quê? Porque não tem espaço, então ele não achou nada parecido. Então, de novo, a gente botão direito, VL, ponto aprovado, tudo junto. E aperta o Enter. Ele selecionou. Agora já está selecionado o valor aprovado. Se a gente vir nesse campo de novo e apertar o botão direito e agora pôr VL apresentado e der um Enter, olha que legal, ele vai selecionar as duas variáveis. Então a gente não precisa, nossa, eu preciso selecionar 3, mas é muito grande, eu não quero ficar procurando. Então você vai apertando o botão direito e selecionando. É muito simples de fazer isso. A única coisa que eu vou salientar aqui é para vocês tomarem cuidado, por quê? Por exemplo, frequência está selecionado, mas eu quero só valor aprovado e valor apresentado. Então você vai dar um botão direito aqui, um VL aprovado, Enter, ele selecionou. Porém, ele manteve o frequência. André, e como eu faço para tirar a seleção do frequência? Você vai segurar o Ctrl no teclado e vai apertar na variável frequência. Pronto. Agora só vai ficar o valor aprovado. Então essa é a nossa segunda dica. Vou voltar para o slide para apresentar a terceira dica. Então nossa terceira dica é como não aplicar filtros. Para quê? Para agilizar a nossa consulta. Então, ao invés de nós aplicarmos filtros, nós vamos selecionar somente os arquivos que nós queremos. Deixa eu dar um exemplo para ficar melhor essa explicação. Então aqui a gente vai vir no TabWin, vai executar uma nova tabulação de novo. Vou deixar a produção ambulatorial e vou dar um abrir aqui. Então aqui no dados a gente vai ter que abrir a pastinha, curso TabWin, pasta dados, sempre 2 cliques para abrir a pasta, tá, pessoal? E depois 2 cliques em ambulatorial e dou um OK. André, eu quero selecionar o estado do Acre do ano de 2014. Tudo bem, a gente poderia vir por aqui, nas seleções disponíveis, selecionar o Acre e selecionar o ano 2014. Só que qual o problema? Isso vai demorar, porque a gente tem que vir, selecionar o estado, por incluir, vir aqui, selecionar Acre, depois o ano. André, e como eu posso fazer isso mais rápido? Então você pode vir aqui, vamos supor que não tem nada selecionado. A gente vai apertar o botão direito nesse campo e vai vir aqui, ó, escolha o item, entre com a descrição. Então aqui a gente vai ter que lembrar da nomenclatura. Nossos dados são ambulatoriais, então é PA. O estado é o Acre, então seria AC. E o ano é 2014. André, não preciso colocar o mês? Não. Eu colocando isso no campo arquivos, ele vai selecionar todos os arquivos que começam com PAAC14. Então aqui eu vou vir, dar um OK. E aqui o exemplo, ó, selecionou todos. E outra coisa muito boa de você selecionar somente as bases de dados que você quer. Por exemplo, eu poderia simplesmente ter selecionado tudo e ter aplicado o filtro através das seleções disponíveis. Porém, o que o TabWin iria fazer? Ele ia passar arquivo por arquivo e achar nossas variáveis de acordo com nossos filtros. Ou seja, ia demorar muito mais. Porque qual o nexo dele procurar nas bases do Tocantins um dado sobre o Acre? Mas mesmo assim o TabWin ele não vai interpretar. Você colocou o filtro Acre, então ele vai pesquisar nessas bases se tem algum estado Acre. Como não vai ter, ele vai dar 0. Porém, ele vai ter que pesquisar em todos os arquivos que você selecionou, o que acaba demorando mais a sua consulta. Então, novamente, a gente pode clicar no primeiro, clica no último, pronto. Opa! Selecionamos todas as bases do Acre do ano de 2014. E isso, além de agilizar a consulta, porque você não precisa aplicar 2 filtros, que seria o ano e o estado, você ainda vai deixar a consulta mais rápido, porque são menos arquivos que ele precisa pesquisar.
Então agora eu vou voltar para os slides para apresentar a quarta dica. Então a quarta dica seria como selecionar itens em sequência. Eu já vou aproveitar e apresentar a quinta dica também, que seria como selecionar itens aleatórios. Então eu vou mostrar esses dois no TabWin. Então voltamos para o TabWin, executaria uma nova consulta, abriu, tá, legal. Então vamos na variável incremento aqui, né, no campo incremento. Ah, André, eu quero a frequência, quantidade aprovada e valor aprovado. Como eu faço isso? Então você clica no primeiro, frequência, segura a tecla Shift do seu teclado e clica no último. Então ele vai selecionar todos os itens nesse intervalo. Então aqui é a nossa primeira dica, que seria a dica 4. Como faço para selecionar itens em sequência? Clico no primeiro, seguro a tecla Shift no teclado e clico no último. Então ele vai selecionar todos os itens daquele intervalo. Legal. Ah, André, e se eu quiser frequência, valor aprovado e valor apresentado? Então agora a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente. Vai clicar no primeiro, aqui na verdade não vai ter primeiro ou último, tanto faz a sequência. Eu vou até mostrar isso aqui que tanto faz a sequência para ficar claro para vocês. Então clicou na frequência, segura o Ctrl, clica no valor apresentado, segura o Ctrl de novo no teclado, clica em valor aprovado. Pronto, a gente selecionou itens aleatórios. Então só para recordar, para selecionar itens em sequência, você clica no primeiro, segura a tecla Shift e clica no último. Ele vai selecionar todos os itens daquele intervalo. E para selecionar aleatório, você clica no primeiro, segura o Ctrl do teclado e vai clicando nos itens que você quer. Ou também, se você quiser, botão direito no campo e coloca o valor aqui, a variável que você quer e dá um OK, que aí ele vai selecionar aqui. Então é isso. Então eu vou voltar novamente para o slide para apresentar a próxima dica. Então essa dica aqui é muito interessante. Ah, André, eu realizei uma consulta, só que eu esqueci de selecionar alguma coisa que eu queria mostrar. Como eu faço para já ter todos esses dados e selecionar só esse item a mais? Então vamos voltar lá para o TabWin. Então a gente vai vir aqui no TabWin, executar uma tabulação. Aqui eu vou executar uma de exemplo, tá? Só para ficar. Então, por exemplo, selecionei valor aprovado, selecionei quantidade, valor aprovado e quantidade apresentada. Vou dar um executar aqui. Lembrando a restrição. Se eu selecionei mais de um incremento, a coluna tem que estar não ativa. Foi até importante isso aqui que a gente já até relembrou. Então vou dar um executar. Ele apresenta o nosso arquivo de log aqui, com as informações. Putz, mas esqueci do valor apresentado. E agora, André? Então basta você executar uma nova tabulação. Você vai vir executar nova tabulação, vai abrir. Ele vai perguntar se você quer salvar a tabela atual. Você coloca aqui não. E aqui, como vocês podem ver, já estão todas as informações selecionadas como nós havíamos deixado. Então basta vir no incremento, segurar o Ctrl e adicionar o valor apresentado. E rodar novamente a consulta. Então vai apresentar o log e pronto. Agora nós temos quantidade aprovado, valor aprovado, quantidade apresentada e valor apresentado. Então vou colocar aqui uma nova tabulação, para deixar em uma nova tabela, para deixar em branco, e vamos voltar para os slides. Então nossa próxima dica é como limpar os arquivos de definição. Aqui nós vamos ensinar como deletar os arquivos que não são necessários para nossas tabulações. Então aqui a gente vai vir na nossa pasta curso TabWin, a gente vai dar 2 cliques. André, o que seriam esses arquivos que não são necessários? Lembra que para ambulatorial a gente usa o produção _2008 e para hospitalar a gente usa o arquivo de definição RD 2008, então todos os outros a gente não precisa. Então a gente pode excluí-los para ficar mais fácil na hora de selecionar. Então vocês vão vir na pasta definições, depois na pasta ambulatorial primeiro, né? Então você vai clicar na PAC aqui, no primeiro arquivo, segura o Shift, clica até o último. Só que, André, se a gente fizer isso, a gente vai apagar todos os arquivos. Tá certo essa observação. Então o que a gente tem que fazer? Segurar o Ctrl no teclado e clicar no Produção 2008. Então ele tirou a seleção, então a gente dá um botão direito e exclui esses arquivos. Pronto, só ficou o Produção 2008 aqui, que é o arquivo que a gente utiliza. Então aí a gente volta para a pasta definições e agora vai na pasta hospitalar fazer a mesma coisa. Porém,
A pasta hospitalar a gente tem que tomar cuidado, porque não são todos os arquivos que são arquivos de definições. Então tem duas formas de você fazer aqui. No meu caso, eu estou utilizando o Windows 8, então eu venho aqui no campo pesquisar, coloco *df. Por que eu coloco isso aqui? Porque assim, ele vai selecionar todos os arquivos, que é o asterisco, que corresponde ao asterisco, que tem a extensão df, que são os arquivos de definição. Como vocês podem ver, são os 4 que o TabWin apresenta, que seria o RD 2008, RJ 2008, SP 2008 e motivo de erro. Ah, André, mas eu não tenho 2008, então como eu faço? Então é mais fácil a gente fazer na mão. Vou dar um fechar aqui. Então você vai vir aqui, o que você pode fazer? Clicar no tipo, isso todos os Windows têm, independente deles. E aqui ele está dando, tá vendo? A CNV, ele vai dar todos os tipos. E aí você vai procurar os que são arquivo DF, ó. Arquivo DF, arquivo DF, arquivo DF. Qual que a gente vai apagar aqui? A gente vai apagar o motivo de erro, que a gente não utiliza, o RJ e o SP. Ah, André, como você selecionou esses itens aleatórios? Da mesma forma que a gente faz no TabWin. Segura o Ctrl no teclado. Então, depois disso, botão direito e coloco excluir os arquivos. Pronto, ficou o RD. Então agora a gente vai ver no TabWin como ficou isso. Então a gente vai vir aqui, executar uma nova tabulação. Ah, esqueci de uma coisa, a gente tem que fechar ele e abrir novamente. Porque senão ele não vai, ele fica com uma memória do que ele já abriu. Então aqui eu vou minimizar ele. Então agora que a gente abriu ele novamente, vou vir aqui em executar tabulação. Olha lá que legal, hospitalar só tem o arquivo RD. E se você der 2 cliques na pasta definições e depois 2 cliques em ambulatorial, só vai ter o arquivo produção 2008, que são os arquivos que nós utilizamos. Então assim fica mais fácil, que você não tem o perigo de errar o nome. Tá certo que também se errar é só voltar e trocar, mas assim fica bem mais fácil, agiliza nosso processo. Agora eu vou voltar para o slide para apresentar a nossa última dica. Então essa dica vai ser a última dica da nossa apresentação e ela é muito importante porque ela vai facilitar muito. Seria alterar os arquivos de definição. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos alterar o arquivo de definição para quando nós abrirmos o TabWin, ele já estar selecionado a pasta dados. Então primeiro eu vou exemplificar para vocês o que nós vamos alterar. Então vou executar uma nova tabulação, já está um arquivo só. Então vou vir aqui em ambulatorial. Então seria essa etapa aqui que nós vamos alterar, ó, esse arquivos, dados/pa, asterisco.dbc. Toda vez que a gente faz uma consulta, até agora nos vídeos que eu mostrei, a gente tem que vir aqui embaixo, clicar na pasta, depois dar 2 cliques na pasta curso TabWin, 2 cliques na pasta dado e 2 cliques na pasta ambulatorial e depois um OK. Então o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar um método que a gente vai deixar que essa pasta já vai carregar automático, a gente não vai precisar abrir. Então sempre vão abrir aqui no caso os arquivos que nós precisamos. E aí basta selecionar. Ou seja, isso vai agilizar o processo. Então lembrando, toda alteração que a gente faz, a gente tem que fechar o TabWin para dar certo, porque ele fica com o histórico dos arquivos que ele abriu. Então a gente fechou aqui. Qual o primeiro passo? A gente vai vir na pasta definições, depois em ambulatorial. Então a gente vai começar pelo ambulatorial. E aí tem o produção underline 2008. Eu vou ensinar uma dica aqui que seria o quê? Copia esse arquivo. Então dá um copiar. Dá um colar aqui na mesma pasta. Então ele vai colar. Colocou como cópia. A gente dá um botão direito. E vai renomear ele. Então a gente põe 2008 no final. Underline backup. Por que isso, André? Se a gente fizer alguma alteração e esse arquivo parar de funcionar, a gente tem um backup original dele. Então não haveria nenhum problema. Então a gente vai dar 2 cliques aqui, vai abrir esse arquivo. Aqui é uma parte um pouco mais avançada do TabWin. E nós não vamos abordar no nosso curso essa etapa. A única alteração que a gente vai fazer é essa nesse tipo de arquivo. Então, onde eu altero a informação relacionada aos dados? É na quarta linha aqui, ó, perdão. Então tem as duas primeiras, a terceira é só um ponto e vírgula, e tá aqui, ó, dados/pa asterisco.dbc. Então vamos lá. Então aqui, ó, você pode apagar tudo.
Então, qual é o procedimento? Seu arquivo está aqui, certo? Porém, nosso arquivo de dados, a gente vai ter que voltar uma pasta, então a gente está em ambulatorial, produção 2008. Então a gente tem que voltar para a pasta definições. Aqui cliquei e voltou, tudo bem. E como eu falo no arquivo que eu voltei uma pasta? Então é 2 pontos, barra. Então ele voltou uma pasta. Mas é nessa pasta que está a nossa outra pasta dados? Não. Então a gente tem que voltar mais uma, que seria curso Tabuin. Então a gente vem aqui no nosso arquivo, 2 pontos, barra. Então voltou mais uma. E agora, é aqui que está a nossa pasta dados? Sim. Então está ela aqui. Então a gente vai dar 2 cliques para abrir. E como eu falo aqui no arquivo que eu quero abrir a pasta dados? Vou digitar dados. Então vou pôr uma barra. E depois, a gente está falando do âmbito ambulatorial ou do âmbito hospitalar? Ambulatorial, então seria 2 cliques aqui. Então a gente vem aqui e escreve ambulatorial para ele abrir essa pasta. E põe mais uma barra. E como chamam os arquivos que nós temos nessa pasta? Então a gente vai colocar PA, que é o começo do arquivo, asterisco.dbc. O que significa isso? Que todos os arquivos que comecem com PA, independente dos caracteres que estiverem no meio, e termine com .dbc, ele vai aparecer no Tabuin. Então, feito isso, a gente vai dar um salvar. Antes, eu só vou revisar aqui com vocês. Então, curso Tabuin, definições, ambulatorial. Então, nós estamos editando o arquivo produção 2008. Como nós fazemos para chegar na pasta dados ambulatorial? Então, a gente volta uma pasta que seria definições. Então, 2 pontos, barra. Voltamos para a pasta definições. Preciso voltar para a pasta curso Tabuin. Então, 2 pontos, barra de novo. Voltou para a pasta curso Tabuin. Dentro da pasta curso Tabuin, qual é a pasta que eu quero selecionar? Dados. Então eu ponho aqui no arquivo dados, sempre terminado com barra. Depois, ambulatorial. Então eu vim aqui e coloquei ambulatorial barra. E por fim, o nome dos arquivos. Então eu vou dar um arquivo, salvar. Então pronto, está salvo o nosso arquivo. Deixa eu fechar aqui. E agora nós vamos editar o arquivo hospitalar. Então a gente volta no curso Tabuin, definições, pasta hospitalar. Aqui só toma cuidado novamente porque estão todos os arquivos juntos, tanto os arquivos de conversão quanto os arquivos de definição. Então que arquivo a gente quer? RD, certo? Então vou clicar aqui em um, apertar a tecla R, ele já vai para os arquivos que começam com R. Então está aqui o RD 2008. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai criar uma cópia de segurança. Então, botão direito, copiar, dá um botão direito, colar, ele já colou aqui a cópia, botão direito, renomear, e a gente põe um underline backup só para a gente saber que arquivo é esse. Então, a gente vai dar 2 cliques no 2008, e aqui a mesma coisa, ó, deixa eu só verificar, está na segunda linha no caso do ambulatorial, perdão, do hospitalar. Então tá lá, ó, pasta dados, barra RD, asterisco.dbc. Mas essa pasta que a gente quer não. Então vamos lá. Vou deixar aqui mais pro canto, ó, para ficar até mais fácil da gente ver os dois. Pronto. Então, eu tenho que voltar para a pasta definições. Como eu faço isso aqui no arquivo? 2 pontos, barra. Então ele voltou para a pasta definições. Mas eu ainda preciso voltar para a pasta curso Tabuin. Então aqui novamente, 2 pontos, barra. Agora eu preciso entrar na pasta dados. Então a gente vem aqui, dados. Pode ser maiúsculo, minúsculo, tanto faz aqui. Eu vou colocar minúsculo só para ficar igual. Barra novamente. E agora é âmbito hospitalar ou ambulatorial? Hospitalar. Então eu vou ter que entrar na pasta hospitalar. Barra novamente. E qual é a nomenclatura dos nossos arquivos? Então são os arquivos que começam com a letra RD, porque são hospitalares, tanto faz o que vai ter no meio desse arquivo e tem que terminar com DBC, .dbc. Então só para revisar o procedimento, definições hospitalar. Então a gente está editando o arquivo RD 2008, que ele está na pasta definições hospitalar. Nossos dados estão aqui? Não. Então a gente precisa voltar para definições. Então como a gente volta para definições?
dois pontos barra, precisa voltar para o curso TabWin, então dois pontos barra novamente, então aqui a gente voltou duas pastas. Nessa pasta atual, precisa entrar na pasta dados, eu entrei na pasta dados. Nessa nova pasta dados, preciso entrar na pasta hospitalar, então aqui entrei na pasta hospitalar. E quais são os arquivos? São os arquivos que começam com RD, tanto faz o que tiver entre o RD e o final, e terminam com .dbc. Ah, André, eu lembro que numa aula você falou que DBC são os arquivos compactados e DBF os arquivos descompactados. Realmente, o TabWin ele trabalha com as duas bases, tanto a compactada, que é o DBC, quanto a descompactada, que é o DBF. Ah, e se eu quiser só trabalhar com as bases de dados descompactadas? Então você põe aqui DBF, só que você tem que lembrar de descompactar todos os arquivos. E eu não aconselho você fazer esse procedimento. Por quê? Porque o tamanho do arquivo aumenta muito. E isso requer muito espaço no seu HD, o que pode deixar o computador lento. Então eu sempre recomendo utilizar as bases compactadas, que é o .dbc. Então aqui vou salvar. Vou fechar esse arquivo aqui. Vou voltar na pasta curso TabWin. E vou abrir o TabWin para mostrar para vocês como ficou agora. Dei 2 cliques aqui. Vou minimizar. Então vou executar uma tabulação ambulatorial primeiro. Ah, lembrando, ó, se você não apagar o backup, ele vai aparecer aqui. Então toma cuidado, senão você vai ter dois arquivos. Aí você pode apagar o backup. Primeiro, lógico, faça o teste. Então, ó, ambulatorial, produção underline 2008. Abrir. Olha lá, já abriu a pasta certa. Então aqui já estão todos os nossos arquivos. Eu não preciso vir clicar no ícone da pastinha e selecionar onde eu quero. Aqui já está selecionado, bem mais rápido. Mesma coisa vai ser no hospitalar, ó. A gente vai ver em definições, hospitalar. Aqui é a mesma coisa, ele vai abrir o backup. RD 2008, a gente dá um abrir, pronto, já abriu na pasta certa, ó. Já estão todos os arquivos aqui, você não precisa ficar selecionando nada. Os dois arquivos funcionaram, estão tudo ok? Você volta lá e apaga os arquivos de backup. E é isso, a gente encerra a nossa aula por aqui. Se você quiser mais alguma dica, se você se lembrar... Ah, André, vi uma dica no vídeo anterior que ainda não tem nessa aula. Você pode colocar? Posso, então eu estou aberto a sugestões. Caso eu tenha passado alguma dica que eu não coloquei aqui, vocês me avisem que eu faço um upgrade desse vídeo e coloco a dica. E é isso, espero vocês na próxima aula. E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.